Vamos agora para o padrão ofício. Folha sulfite, tamanho A4. Margem superior 5 na primeira página, 3,5 na segunda ou nas demais, quando houver. Na esquerda, 3 centímetros de recuo, na direita, 1,5, lá embaixo, inferior, pelo menos 2 centímetros. Pelo menos porque não é obrigatório que sejam 2 centímetros. O seu ofício é curtinho, parou no meio da folha, não precisa ficar dando enter para ele chegar até lá embaixo. Então, a medida inferior é a medida mínima. Observemos o slide. Fonte Times New Roman, tamanho 12 no corpo do texto, 11 nas citações e 10 nas notas de rodapé. E você pode imprimir frente e verso. Pode-se imprimir em ambas as faces do papel. O padrão ofício serve para que a gente entenda alguns documentos oficiais. E eu quero começar pelo ofício. O ofício tem como finalidade o tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da administração pública, entre si e também com particulares. O ofício é um documento externo. Um órgão envia ofício a outro órgão. O ofício também é utilizado quando se trata de expediente dirigido ao mesmo órgão, mas em cidades diferentes. Então, o mesmo órgão, na mesma cidade, manda memorando. Um órgão para outro órgão manda ofício. O mesmo órgão, mas com lotação em cidades diferentes, também faz uso do ofício. Olha o exemplo de ofício. O professor tirou exatamente do Manual de Redação da Presidência da República. Então, ali você tem o órgão, secretaria, departamento, setor, entidade, o endereço, a continuação do endereço, o telefone e o correio eletrônico. Essas 5 coisas aí, entre parênteses, nós chamamos de timbre. Depois, ofício, número, órgão, nós chamamos de nome e número do documento. Depois, Brasília, 27 de maio, local e data. De a sua excelência o senhor, o cargo mais o nome e o endereço até Brasília DF, nós chamamos de endereçamento. O endereçamento pode aparecer aí em cima do assunto, ou pode aparecer no rodapé também do ofício. O endereçamento também tem um terceiro lugar. Ele pode aparecer na etiqueta do envelope, quando aquele mesmo ofício for dirigido a várias pessoas. Nós chamamos isso de ofício circular. Quando ele é multidirecional, enviado a várias pessoas, a vários destinatários, a mesma cópia daquele ofício. Aí o endereço não aparece nem ali abaixo do local e data, nem no rodapé. O endereço aparecerá numa etiqueta, porque cada destinatário, obviamente, terá o seu endereço. Depois nós temos o assunto. Depois nós vamos ao senhor deputado, que é chamado de vocativo. Ali numerado, 1, 2, nós temos o corpo do texto. Observe o segundo slide aqui, ainda do mesmo ofício. Nós temos aqui, olha, os outros 3, 4, 5 e 6. Esses outros parágrafos ainda compõem o corpo do texto. Por fim, nós temos, atenciosamente, que é o fecho. Nome e cargo nós chamamos de signatário. Alguns chamam de assinatura, ou seja, quem está escrevendo o documento oficial. Para facilitar, observe agora o slide que tem a parte lúdica do ofício para você entender posicionamento. Por exemplo, o timbre é centralizado, o signatário também. A única coisa alinhada à direita é o local e data. Certo? À esquerda nós temos o nome e número do documento, o endereçamento, o assunto, o corpo do texto. Certo? Professor, o corpo do texto não é alinhado ao parágrafo? Não. Deixa eu voltar no modelo anterior, olha, o número do parágrafo ele fica ali alinhado aos 3 centímetros. Depois dele você dá uma distância para começar o parágrafo, mas observe que ele está exatamente ali todo justificado, alinhado também à esquerda. O que tem distância de parágrafo são 2 termos, o vocativo e o fecho. Eles não começam grudadinhos na esquerda, eles começam com 2,5 centímetros. Na prova discursiva, de 2 a 4 centímetros você pode usar esse recuo. Agora eu quero entrar em cada parte que compõe o ofício. Muito bem. O timbre, na primeira linha precisa mencionar o órgão. Na segunda, a secretaria, o departamento, o setor, a entidade. Lembrando que o timbre é a parte de quem são as informações de quem está enviando o documento. Então, se eu estou lhe enviando um documento do meu órgão para o seu, esse documento se chama ofício, esse timbre terá informações do meu órgão e não do seu, certo? Então, as suas informações estarão no endereçamento. Aqui são as minhas informações de quem envia o documento oficial.
Muito bem. Então, nós temos ali, ó, endereço para correspondência, endereço continuação. O que é esse endereço continuação, professor? É o CEP, a cidade e o estado. Certo? Então, você vai ter lá 70.000 Brasília DF, nesse endereço continuação. O telefone e o endereço de correio eletrônico. Aqui, muito importante, não vai mais o telefone genérico, ou o e-mail, ou correio eletrônico genérico do órgão, mas sim o telefone e correio eletrônico exatamente daquele cargo ou daquele departamento que está enviando o documento, porque isso facilita a celeridade, a rapidez da resposta do documento. Então, se eu mando ali o meu telefone, claro que eu não vou mandar o meu celular pessoal, porque eu não sou a minha pessoa, é o meu cargo escrevendo. Se eu mando o telefone do meu departamento, que já cai direto na minha mesa, ou o meu correio eletrônico do órgão, automaticamente aquela resposta já é bem mais rápida. Ela é imediata, ela vem direto para a pessoa que enviou aquele documento oficial. Lembrando que o correio eletrônico, ele nunca é o seu correio eletrônico pessoal. Ele é sempre o seu nome, @mec.gov.br, sempre vai ter a extensão do órgão a que você pertence. Nunca será um correio eletrônico pessoal, @gmail, @yahoo, @hotmail, certo? Vamos agora para o campo nome, número, órgão e departamento. Então, olha, ofício número primeiro, quando for o primeiro ofício, nunca 01. Primeiro ou um ou pontinho. Beleza. Lembrando que você pode abreviar a palavra ofício, ó, off pontinho, lá embaixo. Ótimo. Além disso, quando for ofício circular, você vai escrever o quê? Ofício circular. Muito bem. Outra coisa, quando for um ofício do número 2 ao número 9, não precisa mencionar o 0. Pode colocar só ofício 2, nada de 002. Isso. O ano é facultativo. Então, se você optar por mencionar o ano, coloque 2 ou 4 dígitos até 99, mas obrigatoriamente 4 dígitos depois de 99, ou seja, de 2000 em diante, só 4 dígitos, certo? Se você depois mencionar primeiro a sigla do órgão e depois a sigla do departamento, você vai usar barra. Então, olha, Caixa Econômica Federal, barra Departamento de Recursos Humanos. Agora, se você quiser primeiro mencionar o departamento e depois a sigla do órgão, aí você vai usar hífen, Departamento de Recursos Humanos, hífen, Caixa Econômica Federal. Ou seja, do órgão para o departamento, do maior para o menor, barra. Do menor para o maior, hífen. Parece muita coisa, né? É muita coisa mesmo, mas você vai dar conta. Nós vamos vendo um pouquinho, vamos fazendo exercício, até que você consiga entender a redação oficial. Olha o campo local e data, olha. Quando se trata de uma capital, não pode colocar a sigla do estado ou do Distrito Federal. Então, aí, ó, Brasília, vírgula, e não Brasília DF. Mas não aparece Brasília DF em outro campo? Aparece. Aparece no timbre, no endereçamento. Olha o rolo. A redação oficial, em cada parte dela, tem a sua especificidade, tem a sua particularidade. Então, você precisa entender que cada pedacinho, cada parte que compõe o documento oficial dentro do padrão ofício, ele tem a sua particularidade. Essa particularidade só se aplica aqui, ó, ao campo nome e ao campo local e data. No campo local e data, quando for a sigla do estado, quando for a capital, não vem a sigla do estado ou do Distrito Federal. Por quê, professor? Porque todo servidor é obrigado a conhecer as capitais. Agora, ele não precisa conhecer todos os municípios. Olha o slide. Santos, São Paulo. A pessoa que está lá em Fortaleza ou está lá no Rio Grande do Sul não precisa saber que a cidade de Santos fica em São Paulo. Ela precisa saber que São Paulo fica em São Paulo. Ela precisa saber que Belo Horizonte fica em Minas Gerais. Ela precisa saber que Natal fica em Rio Grande do Norte. Mas ela não precisa conhecer todos os municípios de todos os estados brasileiros. É o mesmo que acontece. Ninguém precisa saber que Santana fica na Bahia. Então, olha, Santana, hífen BA, Santos barra São Paulo. Hífen ou barra para separar a cidade, que não é a capital, do estado, neste campo, local e data. Lembrando que o mês sempre vai aparecer com letra minúscula, certo? E que esse local e data precisa aparecer sempre alinhado à direita, no outro canto da folha. Vamos agora ao endereçamento. O endereçamento ele tem 4 linhas, vamos dizer, 4 posições hierárquicas. A primeira, a Sua Excelência o Senhor, é a linha da saudação. A Sua Excelência o Senhor,
a sua senhoria, o Senhor, parece redundante, mas é assim que está no Manual da Presidência. A sua excelência, o Senhor, a sua senhoria, o Senhor, a sua magnificência, o Senhor, a sua santidade, o Senhor, depende para quem você escreve. Isso. Então, ó, a sua excelência, o Senhor, aí vem o cargo e o nome daquela pessoa, o endereço e o endereço continuação. O endereço continuação é o CEP, a cidade e a sigla do Estado ou do Distrito Federal.